Vamos falar agora de uma questão, uma discussão polêmica em Brasília, o projeto de lei das fake news, que pode ser votado ainda nesta semana na Câmara dos Deputados. Há uma tendência para que seja aprovado um pedido de urgência na tramitação. Apesar disso, alguns partidos tentam uma manobra para adotar a tramitação padrão, com o texto sendo analisado em comissões. E sobre essa proposta, a gente conversa agora com o senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, autor do texto original, que já passou pelo Senado. Senador, bem-vindo, boa noite. Boa noite, um prazer estar falando com vocês. Agora, senador, essa proposta que já passou pelo Senado foi aprovada em junho, se não me engano foi junho de 2020. Daqui a pouco se completa 3 anos que essa proposta se arrasta e não é discutida na Câmara dos Deputados. Tentou-se aprovar requerimentos de urgência na gestão anterior, o Lira não apoiou, isso não avançou. E agora, nesse contexto atual que a gente está vivendo, essa proposta pode ser aprovada já nessa semana. Quais são as principais diferenças, senador, entre a proposta original, que teve um substitutivo do senhor, aprovada em 2020, e o relatório que está sendo discutido agora pelo deputado Orlando Silva, do PCdoB, na Câmara dos Deputados? A gente só vai ter acesso ao texto efetivo do deputado Orlando amanhã. Mas, pelo que foi noticiado, ele incluiu questões como remuneração do trabalho jornalístico, a criação de uma autoridade independente para fiscalização e a imunidade parlamentar em contas de rede social. São pontos que, na minha opinião, agregam complexidade e que não são essenciais para o projeto. O projeto que o Senado aprovou cuida é de ferramentas usadas para disseminação de conteúdo falso. Ele não entra na discussão de conteúdo. As pessoas continuam com o seu poder de opinar, de se manifestar, mas sem direito ao anonimato. Me lembrei agora, inclusive, porque eu andei olhando essa proposta que foi aprovada em 2020 no Senado, e esse ponto que o senhor tocou agora no final é um dos principais, né? Uma grande preocupação, principalmente diante das últimas eleições, se combater os robôs, as contas falsas, que têm um papel relevante, para não dizer predominante, na divulgação de conteúdo desinformativo, de fake news. Fala-se muito agora na responsabilização das plataformas, das redes sociais, com um rol muito grande de punições para aquelas que não se adequarem às novas regras. Esse é um fator polêmico que pode atrasar ainda mais essa tramitação na Câmara dos Deputados. E qual a sua opinião, senador, em relação a essa responsabilização? Bom, primeiro a gente tem que lembrar que esse texto só se aplica às grandes plataformas. As plataformas com, no texto aprovado pelo Senado, mais de 2 milhões de usuários, na sugestão do deputado Orlando, mais de 10 milhões de usuários. Então, ele não está falando de startups ou de pequenas empresas, ele está falando das gigantes. Elas já fazem moderação de conteúdo, elas já têm toda uma conduta interna, mas que não é transparente. Para defender o interesse do brasileiro, é importante, primeiro, que ele tenha clareza e transparência de como as coisas acontecem, e segundo, que as plataformas que lucram com a desinformação tenham algum nível de responsabilidade. Repito, sempre preocupado, sempre focado nas ferramentas de desinformação. Quem vai dizer o que é verdade, o que não é verdade, é a justiça. A gente não tem que entrar nessa seara porque é um risco muito grande numa democracia. Mas, ao mesmo tempo, deixar sem nenhum tipo de responsabilidade essas empresas tão grandes é um problema que o mundo inteiro tenta enfrentar e o Brasil tem agora condições de dar um passo adiante. E tem um ingrediente diferente de 2020, agora nessa tramitação na Câmara dos Deputados neste ano, senador, que é esse contexto de aumento da violência nas escolas. Tivemos recentemente o atentado em Blumenau, em Santa Catarina, aqui na capital paulista, numa escola pública, no caso de Blumenau, numa creche particular. E muitos analistas dizem que a multiplicação de grupos de extrema-direita, de conteúdos de ódio nas redes sociais tem relação, segundo esse grupo de analistas, tem relação com esse aumento da violência no contexto escolar. O Ministério da Justiça já fez, eu tenho um levantamento aqui, informou que pelo menos 756 perfis
que propagavam discursos de violência, de atentado em escolas nas redes sociais, já foram removidos dessas plataformas nas últimas semanas a pedido do governo federal. E um dos pontos dessa nova proposta é justamente criar mecanismos, segundo o relatório de Orlando Silva, o deputado, para que as crianças e adolescentes não recebam esse tipo de conteúdo. Como o senhor vê essa possibilidade, uma medida como essa e até essa visão de analistas de atribuírem à internet, às redes sociais, um papel preponderante nesse avanço da violência? O sistema de indicações das redes sociais e dos buscadores, né, como o Google, ele tende a criar bolhas, efetivamente, tende a conduzir você para um círculo de pessoas que reforçam uma ideia, uma tendência, e isso estimula a radicalização. Isso vem sendo discutido com seriedade no mundo todo. Por outro lado, a gente apresentou um outro projeto, mais ou menos há 6 meses atrás, cuidando especificamente da questão da criança e adolescente. A gente defende que a plataforma tem que ser proativa para evitar o acesso de crianças às redes sociais, não é um ambiente para a criança se desenvolver, e deve ter, claro, transparência para que os pais tenham acesso aos roteiros, aos conteúdos que os filhos costumam visitar em redes sociais. Esse conjunto de medidas é absolutamente necessário, porque nós vivemos hoje num ambiente digital compulsoriamente. Não é uma escolha mais da pessoa. A nossa vida financeira, educacional, profissional, está nas redes sociais, está na internet. Então, a gente tem que ter ferramentas para proteger as crianças. Eu não conheço detalhadamente o texto que o deputado Orlando está apresentando. De novo, é mais uma questão complexa que está sendo inserida num texto que já é difícil. Talvez seja necessário um ponto de partida nesse momento, mas seria muito importante ter um debate um pouco mais amplo, como nós fizemos para preparar esse projeto que eu referi, que cuida especificamente dessa questão. As crianças precisam das redes sociais, da internet, mas com a moderação, com um cuidado muito grande e acompanhamento dos pais. Agora, senador, falando um pouco de articulação política, há uma previsão de que esse requerimento de urgência para a discussão dessa proposta seja votado na próxima quarta-feira, no dia 26, mas há um grande movimento, pelo menos 100 parlamentares que tentam manobras para que isso não aconteça, que em vez de esse requerimento ser aprovado e acelerar a discussão indo direto para o plenário, que seja instalada uma comissão especial para analisar essa proposta com mais calma. Segundo esses parlamentares, a maioria de oposição é uma pauta muito complexa para ser votada rapidamente. Queria te ouvir a respeito disso, se o senhor concorda que, como essa proposta foi aprovada no Senado há 3 anos, é uma discussão relevante para o momento, se isso poderia avançar mais rapidamente ou não na Câmara dos Deputados e as expectativas para esse retorno da proposta com mudanças no Senado Federal. Eu acredito que a discussão já está madura, né? Todos nós já temos conhecimento da gravidade da questão, da urgência em legislar. E é preciso que esses parlamentares tenham a compreensão de que no momento em que o legislativo se omite, o judiciário legisla. E é isso que a gente viu acontecer durante as eleições e vamos agora para as eleições municipais. Você imagina se em cada comarca você tiver um juiz decidindo o que pode, o que não pode, como deve ser feito o trabalho em rede social. Então, eu lamento que algumas pessoas tentem levar para um lado ideológico ou mesmo para um clima de campanha, porque nós estamos cuidando da vida das pessoas. É um projeto que já tem uma discussão de 3 anos, que já fez uma série de concessões, e eu espero sim que ele seja votado com brevidade e logo em seguida aprovado no Senado, para que a gente possa dar um passo adiante. Isso não vai se encerrar nesse projeto. A dinâmica da internet é muito acelerada, então é natural que a gente venha legislar novamente no futuro. Queria te agradecer, senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, autor do texto original do projeto de lei das fake news, que já passou pelo Senado e agora segue em discussão, ou pelo menos a possibilidade de aprovação do requerimento de urgência na próxima quarta-feira. Obrigada pela entrevista, senador. Boa noite e ótima semana. Boa noite, boa semana para todos.